Rejane, bem-vinda. Rânia Medeiros, Goianinha, seja bem-vinda. Juliette, seja bem-vinda, Juliette. Oi, Rejane, seja bem-vinda. Vai aguardar mais um pouco aí. Você que vai entrando. Na... Nayânia. Deixa esfriar. Nayana Medeiros. Ah, tá. Seja bem-vinda. Boa tarde, você que está chegando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Francisco, esse som tá bom? Interaja aí comigo. É, esse do computador está sendo transmitido por onde? Pelo YouTube. Rafael Tadodói. E no Instagram, como é que tá? Tá dizendo, eu vi, tá cortando um pouquinho a cabeça. É isso mesmo? Tá bom nos dois lugares? Show de bola, Juliette, show de bola. É, vamos esperar o pessoal entrar aí um pouquinho mais. Pronto. Eu queria até pedir a você, a Juliette, como é que eu faço para trazer vocês ao vivo aqui no Instagram? Apresentar aqui os responsáveis pelas nossas mídias. Pode ser só você também, Francisco, se Juliette não tiver muita vontade. Edjane, me chame. Então, vou chamar a Edjane aqui para ela conduzir a oração. Como é que eu chamo? Não sei. Certo. Tá bom. Pronto, Edjane.
É, Edjane. Sejam bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui conosco. Eu não sei ver não, quem tá vendo aqui é Francisco. Quem é que tá, Francisco, no YouTube? E tem 5 pessoas, tem 6. Francisco disse que tem 6 pessoas, mas ele só consegue enxergar quem comenta. Quem não comenta, ele. Josane, Rafael, Josane, Tiago e Jéssica. Rafaela, pode.
o leito. Está nos céus, santificado seja o vosso nome. Que nos temos Amém. Tchau, Jane. Obrigado. Tchau, muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que Deus, desde já, vá abençoando ou continue abençoando a vida de cada um que aqui se encontra. Desde o início, quando a gente começou a fazer essas lives, né? Caba do Sertão falando inglês aqui, já pensou? Mas desde o início, quando a gente começou a fazer isso, eu fui trazendo para vocês um panorama, né, do que nós estamos vivendo de forma mais abrangente, não apenas dentro do aspecto espiritual, que é o nosso, mas procurando trazer para cá uma visão de mundo, porque nós estamos no mundo, apesar de não sermos do mundo, nós estamos nele, e não é por acaso que nós estamos no mundo. Então, diante desse contexto de não ser por acaso que nós estamos aqui, eu venho chamando a comunidade, os amigos da comunidade, há uma espécie de compromisso, né, com o outro, com o irmão, chamar de irmão, porque na verdade é com o irmão. Então, venho chamando para oração, para a preocupação com o outro, para a preocupação com tudo que cerca a gente, e
chamando também a uma ação dentro daquilo que nos seja possível, né? Fazer alguma ação caridosa, alguma boa prática. Então, desde o início eu venho chamando vocês para o trabalho, para a missão, e eu fiquei pensando assim, mas eu chamo as pessoas, mas com qual direito, né? Qual razão, qual respaldo, qual o respaldo, a base que eu tenho para chamar as pessoas para esse tipo de coisa, para rezar, para ajudar, qual o direito, né, que eu tenho, né? E aí eu fiquei pensando nisso, a gente chama, puxa o outro, convida o outro, mas eu acredito que quando a ação ela é consciente, quando a resposta é consciente, então fica melhor. Então eu resolvi hoje fundamentar aqui a razão de estar chamando vocês para a luta, para ajuda, para colaboração nesse tempo, né? Então hoje eu resolvi fundamentar esse chamado. Por que que você é chamado? Não por mim, mas você é chamado. Então por que isso? Então, vou começar aqui falando primeiramente da nossa índole, né? Da nossa essência, daquilo que constitui a gente. Nós somos batizados, né? O batismo, ele confere a cada um de nós a mesma essência de Jesus. Tem esse livro aqui, Vocação e Missão, do leigo, né? Está para você ver aí direitinho. Vocação e missão do leigo na igreja e no mundo. Leigo são todos aqueles que não participam de uma ordem sacerdotal ou uma vida conventual, né? Somos nós, que não somos padre nem freira, então isso aqui se aplica a gente, né? E ele diz que cada um é chamado aqui o batismo e a novidade cristã. Novidade é o que? É o novo, né? Novo. Então ele fala aqui do batismo. Não é exagero dizer que toda a existência do fiel leigo, você, eu, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tem por finalidade levá-lo a descobrir a radical novidade cristã que promana do batismo. Radical novidade cristã. Radical raiz, né? Lá no profundo mesmo da coisa, na raiz da coisa. Novidade é o novo, cristã, Cristo, né? Então, na raiz do seu batismo, você é um novo Cristo. Você que foi batizado, você recebeu a mesma essência de Cristo. Como foi isso? Como isso aconteceu? Veja, é uma sequência, né? Uma coisa que vai passando de pai para filho, de geração em geração. Então, no Antigo Testamento se ungia objetos e ungia pessoas também, né? A unção, ela separa aquela coisa para Deus. Então, ungia um vaso, então aquele vaso ali se tornava sagrado, ele ia servir só para o altar, tipo um cálice, por exemplo, uma patena, né? São objetos consagrados para o altar, no momento que acontece o sacrifício de Jesus, né? A missa. Então, são reservados para aquilo. Você não vai tomar cerveja nem suco num cálice, não vai pegar um cálice da igreja que já foi consagrado, que já foi separado para aquilo. Enquanto ele está na fábrica, tudo bem, você pode até pegar ali, mas mesmo assim já dá uma conotação, né, estranha.
Mas quando ele é consagrado, separado para aquilo, pronto, ali é sagrado, é uma coisa sagrada. Ungia-se objetos para separar para Deus e ungia também as pessoas para separar as pessoas para Deus, né? O sacerdote era ungido. Essa unção do sacerdote era uma escolha para que a partir daquele momento ele e somente ele, ou somente ungido como sacerdote, ia ao templo, entrava num ambiente lá chamado Santo dos Santos para oferecer os sacrifícios em expiação dos pecados do povo, né? O primeiro deles foi Arão, irmão de Moisés, né? Depois, com a partilha da terra prometida, a linhagem sacerdotal coube a tribo de Levi. Então, todos os levitas, eles não receberam parte da herança da terra prometida, porque eles iam cuidar do templo, eles foram separados para cuidar do templo. E aí os outros irmãos que receberam as possessões de terra, né, eles trabalhavam a terra deles e eram obrigados, chamados a trazer o dízimo para esses que estavam cuidando só do templo, que não receberam terra nenhuma. Então, aí também está uma razão pela qual se devolve, né? Não é pagar, se devolve o dízimo, 10% daquilo que você colhe, porque pertence a essas pessoas que foram separadas exclusivamente para estar no templo, os padres, as pessoas, as freiras, as pessoas de comunidade de vida, né? Que estão só para isso. Então, a essas pessoas nós somos... temos a obrigação de levar para eles a 10ª parte daquilo que nós escolhemos, que é o dízimo. Então, eram ungidos os sacerdotes escolhidos como o pessoal da tribo de Levi, eram ungidos também profetas, né, os profetas para servir de boca de Deus, para falar de Deus para o povo, trazer a boa nova, as boas notícias, né? E eram ungidos também os reis que eram para aquele serviço, como Davi, como Salomão, né? Salomão servia o povo através da sua sabedoria. As pessoas chegavam para ele com vários problemas e ele resolvia os problemas com a sabedoria que Deus deu para ele, né? Tem um caso emblemático de duas mães, né? Uma teve bebê, as duas tiveram bebês ao mesmo tempo e uma foi descuidada, matou o bebê, né? Eu acho que ela dormiu por cima dele, matou, sufocou. E aí pegou o bebê da outra, dizendo que era dela, e começou a confusão, não é, e não, vamos levar para o rei Salomão, né? Aí levaram lá, e uma disse, é meu, a outra disse, não, é meu, tenho certeza, a outra eu também tenho certeza. Aí Salomão disse, traga a criança aí. Aí trouxeram a criança, bota aqui em cima dessa mesa. E aí botaram a criança em cima da mesa, e Salomão pediu uma espada lá, e disse, pronto, eu vou resolver a questão, vou dividir a criança ao meio, vou dar um pedaço para um e para outro, está resolvida a questão. Quando ele pegou a espada assim, que levantou, a mãe verdadeira gritou, disse, não, eu prefiro ele vivo com ela do que morto. Aí Salomão pegou e entregou o bebê para essa mãe, disse, não, essa daqui realmente é a verdadeira mãe. Então, esses serviços que ele prestava ao povo, né, de sabedoria, vinha outros reis para ter com ele e ouvir conselhos, direcionamento. Então, ele era um formador do povo, né? Então, era um serviço que ele prestava ao povo, conduzia o povo, né? Tinha essa condução, essa mente de governar. Então, é um serviço. Então, era ungido rei para servir, era ungido sacerdotes para oferecer sacrifício quando o povo pecava, e era ungido profeta para falar de Deus, para ser a boca de Deus, porque depois que o homem foi expulso lá do paraíso, Deus não falava mais com ele, porque também não quis ouvir, né? Vocês já sabem disso. E aí Deus falava através dos profetas. O profeta era a boca, era o instrumento que Deus usava para falar com o povo.
Então, isso no Antigo Testamento. Aí vem o Novo Testamento, Jesus, ele recebe essa tríplice unção. Ele foi ungido como profeta, como sacerdote e como rei. Eu pegar aqui uma passagem, tem praticamente nos 3 evangelhos, mas aqui eu peguei essa de Lucas aqui, no capítulo 4, versículo do 17 ao 21, Jesus chega no templo, né? Veja, ele chegou no templo. Imagina aí a gente indo para a missa, porque Jesus, ele não era um padre, não, ele não era sacerdote. Jesus era judeu, era da tribo de Judá. Os sacerdotes, como eu falei há pouco tempo, era da tribo de Levi. Os levitas eram que era da linha sacerdotal, da linhagem sacerdotal. Jesus era um judeu, era da tribo de Judá. Então ele não era sacerdote, não era um judeu. Filho de Maria e de José, um carpinteiro lá nos Cafundóis do Judas, como diz a história, né? Lá em Nazaré, cidadezinha pequenininha, pobre, sem expressão nenhuma. Então esse era Jesus, judeu, filho de José, Dom José e de uma Maria, né? Dona Maria, seu Zé, a coisa mais comum aqui no Nordeste, né? A gente não sabe o nome da pessoa, diz seu Zé, ou então Dona Maria, né? Então pronto, esses aí eram os pais de Jesus. E Jesus era um comum também. Então imagina você chegando no templo um dia lá e você pega o livro do profeta Isaías. Você abre a Bíblia numa passagem lá, só que lá não tinha ainda a Bíblia. Era pergaminhos, rolos de pergaminho onde estavam escritas as coisas. Então se chegava lá, abria aquele rolo, aquele pergaminho lá e estava lá escrito. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou a proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então imagina você entrando aí na igreja, pega o jornalzinho, tá essas palavras aqui escritas, você proclama aí, se diz assim: hoje se cumpriu isso que foi dito, né? Hoje se cumpriu a escritura que vocês estão ouvindo, porque eu sou ungido, eu sou enviado, eu sou batizado. Então pronto. Jesus, quando ele foi batizado, ele recebeu essa tríplice unção. Ele foi ungido como profeta, como sacerdote, como rei, né? Ungir significa lambuzar com óleo, né? Ou quando a gente é batizado, a gente é ungido, melado com óleo. Passa um óleo na nossa fronte, né? Passa no peito, né? E a unção, esse ato de melar a pessoa com óleo, a unção dota a pessoa do ungido do Espírito de Deus. Aquele Espírito que a gente havia perdido quando o homem pecou, que ele tirou o Espírito do homem e disse: você é pó, em pó você há de se tornar. Então pronto. No momento que você foi batizado, que você foi ungido, você recebeu novamente o Espírito de Deus, né? E aí diz que por isso que diz: a unção dota a pessoa do ungido do Espírito do Senhor. E qual é o Espírito que você recebe? Recebe esse Espírito de rei, que é para servir, recebe esse Espírito de profeta, que é para anunciar a palavra de Deus, a boa nova, e recebe o Espírito sacerdotal, que é para quê? Para oferecer sacrifícios pelos pecados. Hoje eu tive de ir na casa da minha irmã, mas falei com ela só do portão, né? Sim. Para resolver uma coisa lá para ela. Lá está com muitos problemas de saúde, né? Ela está sofrendo que só.
E outro dia eu conversava com ela, eu disse, você tem uma graça muito grande. Você recebe, Deus lhe dá demais matéria de salvação, né? Que é o sofrimento, que foi o que Jesus fez. Jesus ofereceu, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, eles pegavam um boi e sacrificavam um boi, um carneiro, uma coisa lá, um animal, e oferecia a Deus, queimava, né, no altar, tocava fogo, e aquilo subia em forma de fumaça para Deus. Mas Jesus inaugurou um novo sacerdócio que foi oferecendo a Ele mesmo, a si mesmo, não mais um animal, mas a si. E aí, quando nós somos batizados, nós recebemos essa mesma unção de Jesus. O Espírito que Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E depois Deus pega esse Espírito e sopra sobre cada batizado. Então, no momento do seu batismo, você recebe aquele Espírito que foi liberado de Jesus na cruz. Você recebe aquele Espírito tem essa essência. Tem a essência real, sacerdotal e profética. Então, você é, por batismo, por essência, profeta, sacerdote e rei. Por isso que dentro de você, você é chamado, você sente esse chamado a servir. É o mundo real mexendo aí dentro de você, né? Você sente uma vontade de falar de Deus, de anunciar as coisas boas. É o mundo profético borbulhando aí dentro de você. E se você sente também essa questão de rezar pelo outro, de ajudar o outro, de oferecer, né? Você sacrificar pelo outro. É o mundo sacerdotal mexendo aí com você por dentro. Por isso, né? Então, eu estou chamando você para, nesse tempo, oferecer. Olha só o que Jesus diz. Espírito do Senhor está sobre mim. Aquele Espírito que estava sobre ele agora está com você, dentro de você. Você recebeu no batismo. Para quê? Para que você foi ungido, foi separado, foi escolhido por Deus? Veja só. Para anunciar boas novas. Ei, gente, esse tempo, tanta gente sem esperança, né? Que vejo a luz no fim do túnel. Tanto sofrimento, tanta calamidade, tanta coisa, né? Então você é chamado para anunciar a boa nova. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. O que seria essa libertação? É tirar as pessoas dos presídios, né? Não, nós temos muitas prisões. Nós somos presos à moda, nós somos presos aos apelos do mundo, às coisas do mundo, né? Tanta prisão, presos aos prazeres da vida. Tem muitas prisões que bloqueiam os passos da gente em direção a Deus, em direção à liberdade, né? Então, restauração da vista aos cegos. A humanidade, ela caminha numa cegueira miserável, gente. Correndo atrás de valores que não são valores. Correndo atrás de coisas que matam, meu Deus. E a gente está aqui, a gente pode ser guia, né, recuperar essa visão para as pessoas. Eu tenho dito que nós estamos aí com uma sociedade que está se degradando, daqui a pouco não vai ter nada. Hoje minha mãe,
Minha mãe disse, meu filho, tá mudando as coisas, né? Tá tudo mudado. E depois disso, como é que vai ser, né? Veja só, minha mãe tem 82 anos. 85 anos. Ela tem essa intuição, essas coisas estão mudando. E aí, depois disso aqui, quando isso passar, como é que vai ser? Né? Veja só. Então, ela precisa saber como é que vai ser depois de tudo isso, porque ela está vendo que os valores que a gente pautou, as coisas hoje, eles estão ruindo, estão se quebrando depois, e a gente quer correr atrás disso, não era isso e agora. Então, está chegando o momento da gente recuperar isso aí, dar essa vista a quem era cego pelo dinheiro, cego pela matéria, né? Libertar os oprimidos, proclamar um ano de graça do Senhor. Esse ano viva para Deus, viva com Deus, se entregue nele, que esse ano seja o ano voltado para ele. Então, assim, a sua unção é para isso, é para servir, é para proclamar a palavra de Deus, é para oferecer sacrifícios em expiação dos pecados do mundo. É a sua unção. Você é batizado, então você é chamado a isso. Então, aquilo que eu venho falando nas lives anteriores é sobre chamar você para cair em luta, para rezar pelo outro, para ser caridoso, para fazer a sua parte nesse mundo, para ter uma convicção de que você é um instrumento de bem, não é à toa, não é por acaso, né? Além disso, nesse livro aqui também, ele fala de uma passagem bem interessante, né? Passagem da videira. É uma parábola, eu não vou ler aqui, mas vou dizer para vocês. Diz a parábola que um senhor que tinha uma terra, ele saiu cedinho contratando operários, né? Chamou, vamos supor assim, de 7 da manhã, ou então 6 da manhã, ele chamou uma turma lá, e o pessoal começou a dizer, vamos trabalhar comigo o dia de hoje, eu dou um denário no dia. Tá certo, aí chamou os das 6 da manhã, depois chamou os das 7, depois chamou os das 9, 8, por aí vai, e lá para as 14 horas, ele passa ali na praça cívica e tem umas pessoas sentadas, né? Por que vocês estão aí sem fazer nada? Sabe, porque ninguém chamou a gente para trabalhar. Depois vamos para a minha vinha, eu lhe dou um denário. E eles foram. E aí trabalharam bem pouquinho, chegou o fim do dia, e o patrão chama e diz, chama pelos últimos, né? Dá um denário para quem foi chamado por último. E os primeiros lá, se eles que trabalharam 2 horas por aí ganham um denário, nós vamos ganhar mais. Aí no final, chega nos primeiros lá, né? E ele deu um denário, eles começaram a reclamar. Mas eles trabalharam bem pouquinho e vocês... E o senhor deu um denário e a gente trabalhou desde o início do dia só antes. Não, mas eu não ajustei isso com vocês. Então pronto, isso aqui é o justo. Aqueles trabalhadores das primeiras horas são Pedro, Tiago, João, Felipe, Tomé, Mateus, né? São os discípulos, os que estavam primeiro ali com Jesus. Depois veio Estevão e pronto. Chega hoje aqui, nós somos aqueles que estamos na praça, sentados, porque não sabíamos que éramos chamados, porque ninguém havia contratado. Pronto, pois está chegando aí a sua contratação com ciência, né? Você está sabendo por que você é contratado. Deus está dizendo, vamos para a minha vinha, ide vós também para a minha vinha.
né? O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. E está dizendo que nós somos os operários da última hora, né? Nós somos esses operários, aquele que no final ele pergunta: e vocês, por que estão aqui parados? Né? Por que vocês estão parados? Ah, porque ninguém nos contratou. Pois vocês têm um lugar para a minha vinha. Não há um lugar para o ócio no reino de Deus, né? Então nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Então, onde tiver um irmão, ali está a vinha de Deus. Onde tiver um irmão carente, onde tiver um sofrido, onde tiver um cego, onde tiver isso aqui para o qual Jesus foi ungido, para os quais você recebeu essa unção, né? Onde tiver um cativo, onde tiver um cego, onde tiver um oprimido, né? Você encontra aí a vinha. É onde você tem que trabalhar, você tem que dar a luz, levar a luz para essa pessoa. Então, nesse dia de hoje eu quero trazer essa consciência, porque a gente fica só falando, vamos, ouvindo um apelo que muitas vezes nem toca a gente, às vezes a gente acha que isso é só do padre e da freira, né? Que a igreja ela não tem nada a ver comigo, mas você é batizado, você é filho de Deus, a vinha de Deus é sua, né? Aquele que está ali é seu irmão, então lhe diz respeito. E essa questão, ela bate direto à nossa porta. Jesus está mostrando isso direto para a gente. E às vezes é até muito crítico com relação a isso. Você conhece aquela parábola do samaritano, por exemplo, né? Já tive de falar aqui, porque aquela intriga de judeus e samaritanos, né? Porque o reino foi dividido. De um lado ficou o reino dos judeus, com a capital Jerusalém, do outro lado ficou o reino do norte, que a capital era Samaria, 10 tribos, né? Então ficou aquela divisão, ficou a briga entre eles lá, eles não se falavam. Vocês sabem que aquela região ali é muito zanho, o povo ali é muito cheio de briga, de birra, dessas coisas, então eles não se falavam, né? E Jesus estava dizendo o quê? Que um cara ia passando, foi assaltado, ele contando a parábola, né? Ele foi assaltado, foi espancado. Aí veja como ele, o que ele diz? Passou um levita. Quem era o levita? O levita é o sacerdote, entendeu? Ele passou lá, mas não fez nada, né? O levita passou, um sacerdote passou, que era um homem ligado diretamente ao culto, a coisa de Deus, a coisa da caridade. Ele passou ali, mas ele não fez nada. Aí só para puxar nas orelhas, disse, aí passou um samaritano. Quem era o samaritano? Inimigo, a antítese do judeu, o contrário do judeu, coisa que eles tinham ódio, que era o avesso, né? Aí isso aí passou um samaritano, se compadeceu do cara que foi assaltado, levou para um local lá e disse assim, ó, cuida dele, o que for preciso, pode fazer, eu vou deixar aqui um tanto, se precisar de mais, depois eu volto aqui para acertar aí. Veja só que tapa na cara, né, Jesus estava. Então, ele sempre está mostrando essa questão da preocupação com o outro, né?
e que não cabe apenas àquele povo consagrado, ao sacerdote, à freira, mas isso é uma coisa de todo mundo, de quem é batizado. Então você é batizado, você é chamado. E hoje nós estamos aí, gente, num tempo que é necessário demais essa boa nova. Você veja, todo mundo está sentindo isso. Veja, por exemplo, a classe artística, né? Todo mundo fazendo live para levar através da sua arte uma esperança, aí arrecadam através das lives comida, dinheiro, com essa preocupação com o irmão que está sofrendo lá no sertão, lá na favela. Veja, são batizados e isso está tocando ali, está movendo nesse tempo de penúria, está chamando para esse valor que é um valor cristão, um valor da caridade, né? A caridade é um valor cristão, uma palavra que você vai ver dentro do mundo cristão, né? Então, hoje, mais do que nunca é necessário, as pessoas estão se mobilizando. Então, vamos também você, né? Agora com uma consciência de que é realmente um dever seu, de que você é chamado a partir do seu batismo, né? Então, o batismo é a raiz desse chamamento. O que é o chamamento? É a vocação, né? Então, você que nos ouve também, é o momento para você pensar nisso, na sua vocação. Para que Deus lhe fez? O que Deus quis dizer quando disse assim: façamos você, façamos José, façamos Ilza, façamos Edjane, façamos Francisco, Juliette, William, Deise, Maria de Lourdes, Cleodon Batista. O que Deus quis dizer quando disse façamos Cleodon, a nossa imagem e semelhança? O que significa isso, né? Como eu falava uma vez, eu fui falar sobre vocação, aquela história do clipe, né? O cara, eu perguntei o que é isso, um clipe, serve para quê? Todo mundo disse: aprender papel. E um friso, para que é? Para prender os cabelos da menina. Se eu mostrar isso aqui, isso é a chave de um carro, é para ligar um carro, né? Mostrar isso aqui é o que? Um carregador de celular. Todo mundo sabe qual é a função disso aqui, qual é a vocação disso aqui. Aí eu pergunto: isso aqui serve para quê? Se você não souber para que serve isso, uma hora seu celular descarrega, você não vai poder fazer uma ligação para o médico, para sua mãe, para a polícia, sei lá para quem, uma ligação urgente você precisa, você não vai poder fazer porque o celular descarregou e você não sabia que isso aqui que carregava seu celular. Se você não souber que isso aqui serve para ligar seu carro, você não anda com ele, você está com o carro, mas ele não sai do canto, você vai ter urgência e não vai resolver. Se você não souber para que serve isso aqui, para que serve você, né? Então, tá aí sem noção, sem sentido, aí começa. Faz uma coisa, faz outra, aí vai se perdendo, vai fazendo o que não deve, vai se perdendo, aí cria a noção, a falsa noção que não tem sentido. Quando na verdade é pleno de significado. Só que esse significado só se encontra com aquele que criou você.
Quem vai dizer, se você não vê um produto pela primeira vez, você não sabe, mas as especificações dele vai dizer isso aqui serve para isso, tem, se for um negócio elétrico, vai dizer, você liga na voltagem X, aqui liga em 110 ou 220, funciona assim, desse jeito aqui, liga nesse pitoco aqui. Então, tem as especificações para a gente conhecer. Da mesma forma, o homem, para que Deus lhe fez? Então, você vai ter que perguntar a Deus, quem sou eu, né? O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Aí é a questão do espelho. Você já chegando perto, à medida que você vai se aproximando do espelho, você vai tendo a nitidez da sua imagem, sabendo o que é. Então, você se aproxima de Deus, o Deus que se apresenta a você, na forma como ele se apresenta, é aquele ali que você deve ser. Imitar, você é a imagem e semelhança de Deus. Já pensou, gente? Você foi criado imagem e semelhança de Deus. Então, as pessoas, quando olharem para Cleodon, quando olharem para Maria de Lourdes, para Isolda, para William, para Deise, para Edjane, tem que ver quem? Tem que ver a imagem e semelhança de Deus, tem que ver o amor de Deus, a graça de Deus, rapaz, algum aspecto da pessoa de Deus ali, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E hoje, gente, eu lembro que Felipe, Jesus estava falando de Deus, Deus é bom, Deus é amor, Deus é... O Pai é isso, o Pai abraça, o Pai é amoroso, o Pai cuida, o Pai não sei o que. E Felipe disse, eu quero conhecer o Pai. Eu quero conhecer o Pai. Então, gente, hoje tem muita gente querendo conhecer o Pai, porque está precisando de conhecer o amor, a segurança, a paz, a verdade. Porque a gente está caminhando aí em mentira, tantas mentiras hoje, até com relação a essa questão de vírus, de pandemia, notícia, né? A OMS diz uma coisa numa hora, depois diz outra, um médico fala uma coisa, outra hora outro fala outra, então, assim, é uma insegurança, né? Então, nós precisamos conhecer a verdade, o Pai, a verdade, precisamos do caminho, né? Conhecer o caminho. E Felipe tinha essa ânsia, Felipe, discípulo de Jesus, né? Ele disse, eu quero ver o Pai. Jesus me mostra ele. Ele disse, eu estou com você aqui tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Então, o cristão batizado, ele é chamado a assumir a sua imagem e semelhança com Deus. Assumir, gente, porque Deus nos fez isso. Deus nos fez imagem e semelhança dele. E se a gente não assumir, quem é que vai assumir? Um jumento? É um jumento que vai assumir a imagem e semelhança de Deus? Ou a pombinha do Espírito Santo que vai assumir a imagem e semelhança de Deus? Não, é o Filho. É você que tem que assumir essa imagem e semelhança. Deus é bom, então você é bom. Deus ama, você ama. Deus se sacrifica pelos filhos, você faz isso também. Então, você é que é a imagem e semelhança de Deus. E o mundo só vai ver Deus quando você assumir a sua vocação. Pronto. Houve um problema aqui, né? Problema de conexão. E acho que no YouTube fechou primeiro, caiu primeiro, e no Instagram ainda ficou. Rafaela está aqui. Rafaela, você ouviu até aonde? Pode dizer para mim, por favor? Escreva aí no chat.
chat, sei lá como é o nome desse bicho. Escreva aí, Rafaela, por favor, até onde você ouviu. Acho que aqui no Instagram eu consegui fechar o raciocínio aqui. E também no YouTube, né? Eu estava falando, vou só recuperar aqui o finalzinho. Só recuperar aqui o final que nós fomos chamados. Eu vinha no início das lives falando, né, desse chamado que nós tínhamos e resolvi hoje trazer a consciência do porquê que nós somos chamados. E aí falei do munus real, sacerdotal e profético que a gente recebe no batismo, né, munus real, munus de servir. Aqui no Instagram já deu um problema, eu acho que aqui também bom, eu vou continuar. Munus real, servir, o munus profético, anunciar, e o munus sacerdotal, oferecer sacrifício, né, pelos pecados do povo. Então, essa essência é a essência que eu recebi no batismo, por isso que nós somos chamados a isso, né? Hoje, principalmente, estava dizendo aí que tem uma sede do povo, uma necessidade, e as pessoas estão captando isso. Falei dos artistas que estão promovendo suas lives no intuito de arrecadar alimento, dinheiro, então estão beneficiando muita gente, né? E é dessa forma que a gente vai vendo a bondade de Deus, o rosto de Deus. E falei também que você é imagem e semelhança de Deus. O batismo configurou você, tornou você imagem e semelhança de Deus. E as pessoas querem ver esse Deus. Essa é a sua vocação, né? Falei do clipe, né? Falei do clipezinho. Cada coisa que é criada tem um sentido. Cada coisa que o homem cria, o homem que é imperfeito, tem um sentido, tem uma razão de ser, né? O mouse, você veja a internet, né? A internet foi criada, é imperfeita, dá tanta queda aqui, deixa a gente na mão, mas a gente sabe a função da internet, sabe a função do mouse, do computador, do celular, e isso para dizer que cada coisa criada tem o seu chamado, a sua vocação, a sua função, a sua especificidade, seu lugar preciso, né? Você, a obra mais importante, a coisa mais perfeita do mundo, será que Deus ia criar sem um sentido, sem um lugar para você ocupar, sem uma missão, sem nada, né? Não, claro que não. Se um friso, se um clipezinho tem uma função, imagina você. Só que para você conhecer a função que foi lhe dada, o que Deus quer dizer quando diz façamos Isolda, façamos Raulino, façamos Elane, Rafaela, façamos você que está ouvindo. Para você saber o que significa isso, você vai ter que chegar para Deus, né? Que Ele foi quem criou você. Vai ter que entrar nesse processo de oração, ou seja, tem que ter uma caminhada para descobrir sua vocação, a caminhada vocacional. Eu diria até que você aproveitasse aí, fosse chegando perto, né, das pessoas que lidam com questão vocacional e descobrindo qual é a sua vocação, o que Deus quis dizer quando disse você. Você é um verbo de Deus, uma palavra de Deus que se fez carne. Que palavra é essa? O que quer dizer Raulino? O que quer dizer Terezinha? O que quer dizer Elane? Quando Deus disse, façamos Vanderleia. O que Deus fez para quê?
né? Por que Deus fez? Para quê? Qual a missão? Qual a função? Então, tudo isso, essas perguntas, o que Deus, para que Deus me fez, me criou, qual a minha missão, qual o meu chamado, o nome disso é vocação. E você tem que saber, para você poder viver. Então, essa vocação, isso que está dentro de você, que você precisa descobrir em Deus, é que move você. Porque dentro de todo mundo, independente de você saber especificamente para que Deus lhe chamou, você tem um mundo real, sacerdotal, profético, que chama você a servir, que chama você a se doar, que chama você a oferecer sacrifício, a ser a voz de Deus num mundo tão conturbado, né? Então, anteriormente eu vinha chamando, convocando, conclamando, melhor dizendo, a todos para oração, para ação no reino de Deus, para se preparar para daqui a pouco estar reconstruindo essa sociedade, né? E as pessoas estão fazendo plano, depois disso aqui, depois que tudo isso passar, eu vou dar um abraço, eu vou não sei o que, eu vou casar. Tem gente que está se preparando para casar, tem gente que está se preparando para sair abraçando, tem gente que tem projetos para amar mais, para não sei o que, e lá vai. Então, tá cheio de planos aí para a reconstrução, para quando essa torrente passar. E nós, né? Nós deveremos entrar no momento de introspecção, de oração e compreender o que Deus quer com isso, né? Esse mundo velho com esses valores estão passando aí. Depois nós vamos reconstruir o que Deus quer, né? Quando Deus mandou Moisés fazer uma arca, ele disse, Moisés não, Noé, né? Mudei o nome do cabra aqui. Ele deu as medidas. A arca era para abrigar o povo dele que ele queria salvar. Então, de repente, você pode estar querendo construir uma tábua de salvação para a nova humanidade, né? A humanidade que vai viver depois pandemia. Você vai estar querendo aí construir um novo modelo de sociedade, uma arca, uma tábua de salvação. Mas nós devemos saber que até para isso a gente tem que saber como é que Deus quer, né? Deus disse, olha, Noé, vai vir um dilúvio, vai morrer gente, não sei o que, mas eu quero salvar um povo aí, o meu povo, e eu quero que você construa uma arca. Agora essa arca tem que ser dessa madeira, com esse tanto de altura, com esse tanto de largura, com esse tanto de comprimento. Então veja até o tipo de madeira Deus diz. Madeira lá resinosa, com tantos côvados de largura, com tantos. Então Deus fala isso. Então, para essa construção aí nós devemos estar atentos aí. E isso a gente vai entender na oração, na intimidade com Deus. Para você entender quem é você, o que Deus quis dizer quando disse façamos Afonso, façamos Bena. Você tem que saber de Deus, tem que entrar numa intimidade, né? Não é numa vida velha superficial, de faz de conta, né? Muitas vezes a gente faz de conta que reza, faz de conta que é católico, faz de conta que não sei o que, dá uma alinhavada por cima, né? Joga aí um Pai Nosso, sapeca um Pai Nosso aí, em procura de Deus e acha que está sendo cristão. Mas a fé é outra coisa, vai além desses floreios todos que tem aí, né? É uma coisa mais pé no chão, mais intimidade. É Nazaré. Então, vamos primeiramente ver essa questão vocacional, né? Porque é a partir daí que você vai militar, vai lutar. Você tem que
Senão a gente vai ficar como aqueles cabas lá que estavam na praça, sentado lá, brincando, conversando besteira, falando da vida dos outros, planejando besteira. E aí vai ficar parado, né? Então, Deus conta com a gente, mesmo nessa última hora. E a mesma coisa que ele deu para os profetas, para os reis que escolheu no Antigo Testamento, para os discípulos que estiveram nas primeiras horas com Jesus, é a mesma recompensa para a gente. Não tem, não, a coisa lá era só para Pedro e para Paulo. Para mim é diferente. Não, a recompensa é a mesma. Você vai militar no reino de Deus, a mesma coisa que Paulo teve, que Pedro teve, que o Papa teve, e você também. O reino de Deus é para você também. A recompensa, o denário é o mesmo, né? Então vamos, gente, vamos viver uma fé de forma consciente, não uma fantasia, né? Uma falsa, sei lá o quê, botar um véuzinho na cabeça, sair com aquele olharzinho capiongo, né? E um terço desse tamanho pendurado no pescoço, pé no chão, sei lá o que. Tem umas coisas aí que a gente vai fazendo, né? Algumas práticas aí. Vai para a missa do pé descalço, véu na cabeça, não sei o que. Então, assim, tá certo. Eu acredito que quem faz isso faz uma boa... tem uma boa índole, né? Tá ali tentando, mas nós somos chamados a mergulhar, a ir para águas mais profundas, né? E quando você entende que você tem um mundo sacerdotal, por exemplo, então você vai saber receber os sacrifícios. Então vem as doenças, vem problema financeiro, vem não sei o que, aperto daqui a acolá, e você, glória a Deus, louvado seja, toma Senhor, isso aqui é matéria de salvação, vamos salvar o mundo. Então ao invés de estar chorando, de estar, porque não sei o que, você vai viver a sua fé, vai agradecer a Deus porque Deus mandou o sofrimento para você, porque ali é a matéria de salvação. Veja como é diferente. É diferente, né? A consciência, quando você tem uma consciência, é diferente. Quando não, você tem aquelas práticas ali, aquela devoção e tal, mas se você faz de forma consciente, é bem melhor, tem mais propriedade. O que você está fazendo aí, esse sofrimento todinho, e você não ainda está pensando em Deus, não sei o que, você foi abandonado por Deus, nada. Eu estou sendo contemplado por Deus. Como contemplado? Que eu só vejo ferida. Aí, não, isso aqui é matéria de salvação. Estou pegando isso, juntando essas dores todinha e dizendo, receba, Senhor, esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e o bem da igreja. Munus sacerdotal. Aí você está no trabalho, você está com seus amigos, está em casa, está não sei aonde, né? Aí, qual é a palavra que sai da sua boca? É murmuração? É xingamento? São palavras que destroem o outro? Ou são profecias? Porque se você tem consciência de que você tem um mundo profético, de que você é boca de Deus, então a palavra que vai sair da sua boca não vai ser outra a não ser essa palavra que leva esperança, que leva a cura, que leva a sabedoria de Deus, que leva o calor do amor de Deus às pessoas, que leva a instrução, que dá a direção, a vista para os cegos. Olha só a diferença, né?
Se você é consciente disso, gente, sua vida vai ser outra. Você está entendendo a sua vocação, a sua razão, por que você está aqui. Se você tem consciência do mundo real, né? Então, toda hora que aparecer um necessitado, alguém precisando do seu serviço, você não vai se negar aquela coisa que tem na palavra. Seu irmão chama para dar 1000 passos, com ele dê 2000, né? Não tem hora. Qual é a hora? Não, agora eu não posso não. Muitas vezes o cara lhe procura, se você diz, não posso não, porque está na hora do meu descanso, está na hora do meu não sei o que, agora é o meu lazer, isso aqui é meu. Então, aí você tem a sua hora, o seu não sei o que, e fica lá o serviço do reino de Deus. Não, isso aqui é o meu descanso, eu não posso trabalhar. Jesus estava com os discípulos, já tinha passado o dia todinho curando gente, curou a sogra de Pedro, e um monte de gente foi para lá, levaram o aleijado na maca, fizeram aquela bagunça toda, furaram o teto, né? Desce lá com o aleijado, ele cura, e era muita gente lá, ele ouvindo, falando, exercendo o mundo real, sacerdotal, profético. À noite nada. Daí a pouco ele diz, vamos para outra margem agora. Vamos ver se a gente consegue descansar um pouquinho. Quando eles chegam na outra margem, tem um aviso aqui, vou terminar. Quando eles chegam na outra margem, tem uma multidão talvez maior ainda do que as que estavam lá, né? Então não tem tempo, gente. Sempre tem necessidade. Então, você tem um mundo real, você vai descansar, sabe quando? No céu, nos braços de Deus. Pronto. Então agora é para você se gastar, para você servir, e nós estamos nesse tempo, né, de servir. Eu vejo na comunidade, tem pessoas na comunidade aí que está numa batalha incansável para levar essa boa nova, eu acho muito bonito. Tem pessoas, não só dentro do contexto dos consagrados, como na de vida, mas fora também, Projeto Nazaré, tanta gente aí, as famílias, pai de família, mãe de família, que estão aí na batalha, não para, para dar essa esperança, para dar uma condição melhor de vida para as pessoas. Então, mundos real. Então, se você tem consciência, você vai viver isso bem melhor. Então, vamos conhecer sem ser uma fé alienada, mas um exercício, uma fé que vem do exercício crítico, né? Que vem de uma consciência. Você vive de forma consciente, aí você não precisa, porque tem gente que tem uma decepção com não sei quem, aí não vai mais, né? Eu vou sair porque fulano, fundador da comunidade, me decepcionou, vou sair. Então, que fé era essa que essa pessoa vivia? Né? Uma fé sem firmeza, sem consciência, porque independente do fundador da comunidade, dos defeitos dele, do defeito do Papa, de quem quer que seja, você tem uma essência sacerdotal, real e profética que é chamada a viver isso, independente de qualquer pessoa. Então, se você é maduro na sua fé, você não vai desistir nunca de trabalhar no reino de Deus. E é isso que nós pretendemos, é isso que eu quero dar para a comunidade, essa consciência, né, de que cada um é sujeito e deve ser sujeito ativo no reino de Deus, né? Um abraço aqui para vocês, Edilane aqui tá chegando, um cheiro bem grande para você.
Um abraço aí para todo mundo. Deus abençoe vocês. Cláudia, Claudinha, lá de Alexandria. Um abraço, pessoal de Alexandria, viu? Eu tenho saudade de vocês. Muito bom ter conhecido vocês. Foi uma alegria muito grande conhecer aí o povo de Alexandria. Tenho vocês presentes aqui no meu coração. Rezo por vocês. E qualquer dia que eu for por aí, eu quero ir de novo, dar um abraço a cada um. Então, deixa aqui um abração pro povo de Alexandria, para vocês aqui que estão acompanhando essa live. E especialmente que Deus possa abrir os olhos, o coração de cada um aqui e fazer com que nós tenhamos essa consciência e mais ainda, que possamos abraçar com consciência o serviço no reino de Deus, né? Então, abração para você e Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Vai ter uma live agora, né? Vou ter que encerrar aqui. Mas até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, Elane. Tchau, Terezinha, Bena, Tiago, Raulino. Todo mundo. Deus abençoe Edilane. Todo mundo. Deus nos abençoe, nos dê a graça de atravessar essa fase e de construir um mundo melhor para os nossos que vêm aí, né? Para Gabriel, para Rafael, para Julinha que está aniversariando, né? Para Theo, para Cecília, para Miguel, para a gente deixar um mundo bom para os que vêm aí, né? Então, gente, que Deus abençoe vocês. Agora, isso depende de nós. Esse mundo bom, essa construção desse mundo bom, ela conta e ela vai depender das nossas mãos, do labor, do trabalho das nossas mãos. Por isso que eu estou falando aqui dessa consciência, né? Então vamos, com fé e com consciência, trabalhar aí no reino de Deus, né? Então, valeu, gente. Um abração. Fiquem com Deus, Nossa Senhora, e o Espírito Santo possa conduzi-los e dar a força necessária para esse caminho. Tchau.